Oi, gente, tudo bem? Alunos do nono ano, essa vai ser nossa primeira aula de conteúdo de ciências, então eu peço que vocês prestem atenção, assistam o vídeo, tá? Assistam novamente se for necessário e então conto com a colaboração de vocês, tá? Porque é o nosso primeiro conteúdo de fato, porque os outros foram mais para um acolhimento, um teste diagnóstico e essa é a nossa primeira aula de fato. Tá? Então, vou tentar fazer pelo Meet e quem não puder assistir pelo Meet, assiste a aula gravada, tá bom? Então, nossa disciplina de ciências, ela teve uma reformulação nesses anos. Nós estudaremos 3 eixos, que mais na frente não, no próximo ano já, né, vocês vão pro primeiro ano, vocês vão ver que vocês vão estudar Física, Química e Biologia. Então, aqui nós vamos ver 3 eixos, matéria e energia, terra e universo e evolução, certo? Vida e evolução. Então, lá no próximo ano vai se subdividir em física, química e biologia. E nós vamos começar com matéria e energia. Então, primeiramente, né, já pelo nosso eixo, matéria e energia. Então, o que é matéria? Matéria é o quê? Português, matemática, história, geografia? Sim, são as matérias que a gente estuda na nossa escola. Só que matéria que a gente está falando em ciências não é isso. Matéria que a gente pode falar é tudo aquilo que tem massa, ou seja, que pesa, certo? Tem um certo peso e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que nós vemos, que existe no nosso universo é matéria. Por quê? Porque ocupa um lugar no espaço. Ou seja, ele está ocupando lugar, a gente vai fazer um experimentozinho para vocês verem. E tem peso, certo? E tem massa. Então, isso que é matéria, isso é a definição de matéria, tá bom? Então, a matéria, ela pode passar por 3 estados físicos. Gente, então, se matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Eu vou dar um exemplozinho prático para vocês. Então, o ar, né, que está aqui, ele é matéria? É, porque ele tem massa e ele ocupa um lugar no espaço. Mas como assim, professor? O ar, ele não pesa nada, ele não ocupa lugar nenhum. Ocupa sim, a gente já viu que ele ocupa lugar no espaço. Um pequeno exemplo é se a gente fizer isso, ó. Massa uma bolinha de papel, coloca aqui no fundo do copo e aí afunda aqui, ó, na água. Vamos ver. Afundei até o final. Tá vendo? Tiro. E o papel permanece sequinho. Tá vendo? Isso por quê? Porque o ar ele estava ocupando o espaço aqui dentro do copo. Um espaço tinha o papel e o outro espaço restante estava o quê? O ar, certo? Agora, se eu não fizer assim, se eu fizer assim, deixar a água ocupar o espaço que estava vazio, aí sim eu molho o meu papel totalmente. Certo? Então, só um exemplo prático de que o nosso ar ele é matéria, certo? Por quê? Porque ele ocupa um lugar no espaço e ele também tem peso. Basta a gente pensar em quê? Na nossa atmosfera, que é o quê? A massa de ar que envolve o nosso planeta. Então, o ar, ele é matéria, tá bom? Por mais que a gente não consiga ver, a gente tem sim matéria, certo? No nosso universo, tá bom? Então, não é só coisas muito pesadas, podem ser coisas muito minúsculas também, como partículas muito pequenas, certo? Então, sempre lembrem disso, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria, ela pode ter diferentes transformações, ela pode ser encontrada em diferentes formas no nosso universo. Por exemplo, já que a gente viu que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, então existe tudo, né? Tudo que existe no nosso universo é matéria.
o celular que você está assistindo a aula, o papel, a caneta, tudo isso é matéria. Nós somos matéria, certo? Então, tudo isso é matéria, tá bom? A água, então aqui é matéria porque ela tem massa, ela pesa e ela ocupa lugar no espaço. Então, todos esses, isso que eu falei, o ar, nós, a água, tudo isso tem a mesma forma? É do mesmo jeito? Não, né? Então, nós temos diferentes formas, diferentes estados físicos que a gente chama, estão em diferentes estados físicos, certo? Então, basta lembrar daquele conteúdozinho que a gente utiliza como exemplo, a água. Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Então, são os estados físicos básicos para todas as matérias que existem no nosso planeta. Por exemplo, o ouro. O ouro, que foi feita essa aliança, ele pode existir na forma sólida, na forma líquida, quando os ourives derretem, né, o ouro, e na forma gasosa, quando ele está em partículas muito separadas, certo? Então, o que vai diferenciar esse mesmo elemento, o mesmo ouro, na forma sólida, líquida e gasosa, é o quê? É o fato de as moléculas que compõem esse elemento estarem mais próximas ou mais distantes. Quando nós temos a água no estado sólido, o que acontece? Ele é bem organizado, né? Bem juntinho. Se você colocar ele na forminha quadrada, ele fica na forminha quadrada. Na forminha de coração, na forminha de coração. Por quê? Porque as moléculas estão bem unidas, certo? Então, as moléculas que formam aquela água estão bem juntinhas, bem compactas, bem unidas. Já a água, não. A água, ela também tem as moléculas juntas, só que um pouco mais soltas, tanto que a água ela é maleável, né? Ó, eu posso, essa água tem um certo movimento. Por quê? Porque suas moléculas elas estão um pouco mais distantes do que no estado sólido. Elas não estão soltas, elas estão só um pouco mais distantes. É como se as sólidas estivessem assim, ó, bem agarradas. Já no estado líquido, as moléculas estão mais assim, ó, só na pontinha dos dedos, certo? E no estado gasoso, as moléculas já estão bem mais soltas. Por isso que a gente não consegue ver, dificilmente a gente consegue ver moléculas gasosas. Por quê? Substâncias gasosas, na verdade. A água no seu estado gasoso a gente não consegue ver. Você pode dizer, professora, mas quando a panela está fervendo, sobe aquela fumacinha e ali está no estado gasoso. Não, ali são gotículas de água, certo? São as gotinhas, nós temos a gotinha de água, então são gotinhas ainda menores que ficam tão leves que conseguem flutuar. Aquela nuvenzinha, certo? O vapor, ali é vapor. O gás mesmo, a água no estado gasoso, a gente não consegue ver, tá bom? As moléculas, elas estão muito separadas. É como se quanto mais gente tem junto, mais eu consigo ver. Quanto mais separado tá, menos eu consigo enxergar. Então, as moléculas no estado gasoso estão mais separadas, mais distantes, a gente não consegue ver, certo? E aí, o que acontece? Essas moléculas estão muito separadas, se movimentando. O que acontece? Se eu colocar elas dentro de um recipiente, elas vão ter o quê? O formato daquele recipiente. E eu posso ir comprimindo até elas ficarem bem juntinhas. E quanto mais eu comprimo, mais aumenta a pressão. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver no próximo conteúdo, tá bom? Nesse conteúdo que eu quero que vocês saibam. Primeiro, o que é matéria, né? Segundo, como pode ser encontrada essa matéria no nosso espaço, nos estados físicos sólido, líquido e gasoso, e como está a organização dessas moléculas, desses 3 estados físicos, certo? Como se encontram as moléculas no estado físico sólido, no estado físico líquido e no estado físico gasoso, tá certo? Então, eu coloquei um resuminho
para vocês na atividade, acompanhado da atividade, certo? Eu vou ler a atividade para vocês e qualquer dúvida me perguntem no WhatsApp que eu esclareço, tá bom? Então, a primeira questão. Considere as seguintes propriedades das três substâncias. Então, ele está dizendo que tem três substâncias. A substância A, a substância B e a substância C. Nomeou, certo? Três substâncias que a gente não sabe quem são. A substância A, ele diz, quando coloca dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo. A substância B, quando eu coloco dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. E a substância C, quando colocado dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo, espalhando-se no fundo e cobrindo. Certo? Eu pego uma substância, ele pegou três substâncias, a A, a B e a C. E disse como elas se comportavam quando ele colocava dentro de um recipiente. Então, a partir dessas informações, os estados físicos das substâncias A, B e C vão ser respectivamente a substância A, que ele disse como se comportava quando colocou em um recipiente, vai ser líquido, a B um sólido e a C um gasoso. Se for essa opção, você marca A. Ou a substância da letra A, né, do recipiente A é gasoso, do recipiente B é sólido e do recipiente C é líquido. Ou na próxima é sólido, gasoso e líquido, sólido, líquido e gasoso, ou gasoso, líquido e sólido. Tá? Então, os três recipientes, as três substâncias no recipiente, do recipiente A, do recipiente B ou do recipiente C. Eu aconselharia vocês a lerem e colocar, por exemplo, aqui, substância A, quando colocado dentro de um recipiente, move-se para o fundo. Um gelo, uma coisa sólida, quando eu jogo no recipiente, ele vai para o fundo ou ele se espalha em todo o recipiente? Pensem. Aí, se eu fosse você, eu já colocaria a substância A é sólido ou é líquido, tá? Aí faça isso na substância A, na B e na C. Aí você vai olhar a sequência e aí você vai acertar. Você marca qual foi a sequência que você descobriu, tá bom? Na 2, escreva quais das propriedades abaixo estão relacionadas aos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Uma propriedade pode estar associada a mais de um estado físico. Por exemplo, letra A, muito compressível. O que é muito compressível? Que eu posso espremer, assim, comprimir bem muito. A água, eu posso comprimir bem muito, ela vai vazar por todo canto. O sólido, eu posso comprimir bem muito. Ou gás, uma seringa, eu posso sair comprimindo. Dentro da seringa, se ela só tem ar, eu posso sair comprimindo bem muito. Então, aí você coloca A, muito compressível, sólido, líquido ou gasoso. Se for líquido, você bota líquido. Se for sólido, você bota sólido. Se for gasoso, gasoso. Gasoso, né? Possui volume definido e assume a forma do recipiente que o contém. Aí você pensa, o volume definido é quem? O gelo, né? Então, o gelo, eu estou dando a resposta da B já. É sólido, líquido ou gasoso? Bota na frente, sólido. E assim todas as outras, de acordo com a característica que você coloca na frente, se é sólido, líquido ou gasoso. Terceira, toda matéria que existe na natureza se apresenta em uma dessas formas, sólido, líquido ou gasoso. É o que chamamos de estados físicos da matéria. Qual é a diferença básica entre esses três estados físicos? O que é que tem de diferente entre esses três estados físicos? Eu falei um pouquinho anteriormente. Volta o vídeo, vocês vão ver, tá bom? E a última, em relação aos estados físicos da matéria, enumere as colunas. 1, você vai colocar se ele for sólido. 2, você vai colocar se ele for líquido. E 3, se for gasoso, tá? 1, 2 e 3, você vai colocar nos parênteses que tem do lado, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida me perguntem, podem entrar em contato no horário da aula ou no horário, né, que seja possível e eu respondo, tá bom? Então, até a próxima, se cuidem e tchau, tchau.